se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento. É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom. Uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Blackbeans, estratégias que rendem. Olá, eu sou o Fagu, diretor de marketing e atendimento aqui da Blackbeans. Esse é mais um Segunda que Rende, nossa websérie de vídeos sobre marketing digital. Hoje nós vamos falar sobre Data Analytics. A Data Analytics é um processo de avaliação de dados, onde você faz a extração desses dados, a organização, e aí você consegue ali dentro dessa avaliação fazer tomadas de decisões pautadas no processo de Data Driven. Depois eu vou explicar a diferença entre os dois. Qual que é as vantagens aqui? Qual a vantagem de você ter um processo de Data Analytics? Então, tomada de decisão, você compreender o mercado, você entender ali tendências dos mercados, otimização de processos. A partir do momento que você está fazendo a avaliação de dados, você consegue otimizar processos, então você vai também ter ali mais lucro, escalar mais o seu negócio dentro desses processos. Identificação de tendências, não só tendência dentro da sua própria empresa, mas tendências de mercado, você entender como que o mercado está procurando coisa. Então, um processo de Data Analytics muito legal, você vê ali as trends, o que as pessoas estão buscando, por exemplo, e a tendência de aumento, né, das buscas das informações, por exemplo. Um outro processo também é a melhoria de experiência do usuário. Então, quando você faz uma análise de Data Analytics, você está avaliando os dados dentro do processo do usuário, você vai conseguir também melhorar a experiência dele do que você está proporcionando. Se ele está parando alguma jornada, qual etapa ele está parando, tudo isso pautado em avaliação de dados. Então, a importância hoje é muito grande dentro das empresas, e quando a gente fala de marketing digital, é maior ainda. O marketing digital depende muito de uma estratégia muito bem elaborada de Data Analytics. Qual a diferença entre Data Analytics e Data Driven? Os termos são muito relacionados, eles têm muita sinergia, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Data Analytics, ele é o processo de como analisar os dados. E o Data Driven é a tomada de decisão, é um modelo de tomada de decisão pautada em dados. Então, para você ser Data Driven, inclusive nós temos aqui um vídeo falando sobre Data Driven, você precisa ter uma estrutura de Data Analytics. Uma coisa depende da outra, né? Então, você só vai ter tomadas de decisões se você tiver realmente confiança dentro do que você está enxergando ali num processo de Data Analytics. Então, a importância do Data Analytics para que uma empresa realmente seja data-driven é muito grande. Quais são os primeiros passos para você fazer uma gestão em Data Analytics?
Definição de objetivos. Você deixar claro os seus objetivos é super importante quando você vai fazer uma estratégia de Data Analytics. 2, coleta de dados com qualidade. Importante você fazer a coleta dos dados, você ter segurança sobre aquelas informações. Se elas estão corrompidas, se realmente não condiz realmente com o que está acontecendo, você vai acabar tomando decisões lá no futuro pautadas em dados errados. Escolha de tecnologia adequada. Então, é muito importante num processo de Data Analytics você entender quais ferramentas você vai usar. Então, por exemplo, em marketing digital, uma das ferramentas que se usa muito é Google Analytics. Quando você vai passar teu Google Analytics, você tem confiança naquela ferramenta. Você sabe que é uma tecnologia boa, você tem confiança nos dados e também a forma que você vai usar ali dentro da ferramenta, a usabilidade, todas as informações, ela consegue te ajudar bastante, tá? Existem outras ferramentas de Data Analytics, mas eu até costumo brincar aqui. Uma planilha Excel ou no Google Drive já vai te dar bastante gráfico para você fazer uma gestão de Data Analytics. Então, às vezes, uma coisa bem simples, né? Uma tecnologia muito simples, já te coloca ali uma vantagem de você começar a entrar dentro do universo de Data Analytics. Envolvimento com stakeholders. Então, assim, quando você está dentro de um processo de avaliação de dados, a gente precisa envolver todas as pessoas que fazem parte daquilo, né? Então, colher as informações, conversar com as pessoas, todas as pessoas que estão dentro daquele processo, é importante elas serem envolvidas dentro dessa avaliação de dados. Senão você vai acabar também tendo ali alguma tomada de decisão que não está muito certa, que você não tem confiança porque você não envolveu todo mundo ali participou daquilo e com certeza vai enriquecer também todo o processo quando a gente envolve mais pessoas. E nos primeiros passos, por fim, você fazer o monitoramento das informações. Se você coleta, você vai colocar ali dentro de um dashboard ou numa planilha que vai te gerar um gráfico, é importante que você faça monitoramento, né? E no monitoramento é importante você também ter rotina, porque eu costumo dizer que você vai olhar os dados de uma estratégia, por exemplo, de alguma campanha, de alguma coisa que está funcionando. E a partir do momento que você olha hoje, e aí você vai olhar daqui uma semana, depois você vai olhar depois de 2 dias, esses períodos, eles precisam ter ali um pouquinho mais de organização, porque se você quer realmente capturar a informação, é importante que você faça dentro de uma rotina que vai te dar pelo menos ali um parâmetro que sejam compatíveis ao que você está olhando. Como aplicar Data Analytics no marketing digital? Então, dentro do marketing digital, a gente tem a vantagem hoje que o marketing digital nos traz muitos dados, né? Então, a gente vai ter dados ali sobre social media, SEO, campanhas de mídia paga, comportamento do usuário dentro do seu site. Então, o primeiro passo é realmente você garantir que você vai ter todas essas informações. Então, ter todos esses dados é muito importante para você trabalhar Data Analytics dentro do marketing digital. Fazendo essas avaliações de dados, é importante que você comece a ter insights para você tomar decisões de estratégias dentro do marketing digital. Então, por exemplo, uma campanha, você olha quantos cliques estão gerando, qual é a informação que está dando certo, qual que é a campanha que está dando certo. Você vai fazer toda ali a metrificação da jornada e você vai começar a ter insights para gerar novidades, gerar novas campanhas, gerar novas estratégias para você conseguir melhorar seus resultados dentro do marketing digital. Então hoje, dentro de uma estratégia de marketing digital, não considerar a Data Analytics, uma avaliação de dados, não faz nenhum sentido, porque a própria estratégia de marketing digital, ela é dentro de um ciclo de otimização. Então, para que você tome decisões de otimização, é importante que você consiga mensurar, consiga ter uma qualidade dos dados e a partir dali você vai ter insights e tomadas de decisões para que todos os seus resultados sejam alcançados. Principais erros em Data Analytics. Um dos erros mais comuns que eu vejo acontecer é não simplificar a avaliação dos dados. Então, geralmente, quando a gente entra nesse universo, a gente fica muito empolgado, as empresas ficam muito empolgadas sobre a possibilidade de avaliar dados, você ficar ali monitorando várias informações e você ter ali uma capacidade de tomada de decisão. Só que o que acontece? Começa a se colocar muitas informações, muitos dados monitorados e aquilo vai acabar dificultando um entendimento. Então, um erro comum é você não simplificar. Então, colocar apenas 1 ou 2 indicadores já é muito bom comparado com quem não faz um Data Analytics. Então, o primeiro passo é simplificar, vai aos poucos. Entende ali um primeiro objetivo que vai te gerar a necessidade de ler alguns dados e não várias informações que pode te confundir. Um outro erro é a falta de claridade nos dados, que geralmente é causada pelo erro mais comum, que é ter muitas informações ou até mesmo os dados não estarem corretos. Então você tem que ter muita clareza sobre o que você está vendo ali, muita confiança que aqueles dados realmente estão corretos. Um outro erro comum é a coleta de dados inadequadas.
Isso é uma coisa muito comum na relação de como que você está puxando esses dados. Hoje você pode usar ou uma integração, né, onde ela vai fazer uma coleta de dados dentro de uma rotina, onde vai te trazer as informações, ou você faz manual. Como a gente tem casos que as pessoas estão começando dentro desse universo, geralmente elas fazem manual. E aí qual que é o erro? É a forma que coleta. Então, um exemplo, a pessoa vai colocar ali, por exemplo, uma informação de um dado sobre um resultado de quantos leads foram gerados nos últimos meses. Aí ela vai colocar lá do dia 1 ao dia 25. Então, ela comeu 5 dias, ela acabou deixando ali 5 dias para trás. Por quê? Porque geralmente ela está no mês coletando. Então, a própria coleta de dados, ela tem que ter uma estratégia. Se você quer olhar mês a mês, você tem que coletar os dados pós o mês passar. Então, no dia 1, no dia 2 do mês seguinte, você coleta os dados do mês anterior. Então, às vezes, o fato de coletar o dado no último dia do mês, isso já vai te dar ali uma diferença. Esses dados não estão corretos. Então, a coleta de dados inadequada é um erro comum quando a gente está falando aqui de Data Analytics. Outro erro comum é você fazer uma análise superficial sobre os dados. Então, as pessoas geralmente elas vão olhar alguns indicadores, né, dentro de uma avaliação simples, por exemplo, e já fazer uma tomada de decisão. E em muitos casos essa tomada de decisão vai ser errada. Por quê? Uma coisa é você fazer uma análise simplificada, outra você fazer uma análise superficial, tá? Então, a partir do momento que você tem ali um conceito de data-driven num dashboard, onde vai te dar indicadores simples, não significa que quando você vai tomar uma decisão, você não deva avaliar outros dados, outras informações, hipóteses, por exemplo. Então, a partir do momento que você consegue identificar algo que precisa ser melhorado, é importante que você aplique um processo de avaliação, onde você vai colocar vários tipos de questionamento, o porquê, por que não está dando certo, o que está acontecendo, investigar ali aquele processo, fazer algumas perguntas, envolver também outras pessoas, os próprios stakeholders que foi falado em outros passos. Então, isso é muito importante. Não dá para ser superficial, porque você vai acabar tendo um entendimento e uma tomada de decisão que pode ser que não seja correta e vai acabar mais te prejudicando do que tudo. Então, a gente pega muitos casos onde campanhas começaram a ter um aumento de CPL, por exemplo. Então, ali é um indicador simples, você vai fazer uma avaliação superficial, onde o CPL subiu, então eu preciso mudar as campanhas, e você vai tomar uma decisão. Só que você não considerar, por exemplo, se o CPL subiu e a qualidade dos seus leads melhorou, você vai acabar perdendo uma oportunidade, porque onde muitos casos de CPLs melhores são campanhas melhores, otimizadas, e aquilo ali vai te gerar leads mais qualificados. Então, muitas vezes um CPL maior significa que você vai converter mais, e isso no custo por aquisição vai acabar sendo menor, né? A gente tem outros vídeos aqui que falam sobre todas essas siglas, CPA, CPL, que explicam um pouco melhor, mas acho muito importante você não fazer de forma superficial, sempre investigar mais coisas, você avaliar mais detalhes dentro dessa operação. Por fim, eu te faço um convite para você entrar dentro do mundo do Data Analytics. Né? Conforme eu falei, começa com uma planilha, começa com algum gráfico. É importante você entender qual o melhor gráfico que é para aquela avaliação. Muitas vezes também decisões pautadas em gráficos, elas são tomadas erradas, porque tem gráficos que não vão mostrar exatamente o que você precisa. Então, fazer essa inserção, começar com passos pequenos, vai te trazer muitos benefícios. Você vai começar a ter uma gestão data-driven, que vai te gerar tomada de decisões que obviamente vão impactar dentro do seu negócio no marketing digital e também fora do marketing digital, dentro de uma gestão de empresa, extremamente valioso todo esse conceito de Data Analytics e Data Driven. Te agradeço você que ficou até aqui. Se você curtiu, deixa aí seu like, siga nosso canal dentro do YouTube, curta aqui nossa página dentro do Instagram, faça comentários também se você quer alguma dica, se você também quer ver algum tema dentro dos nossos vídeos, a gente vai ter o maior prazer em avaliar. Obrigado, esse foi mais um Segundo Aqui Rende e até a próxima.